Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, que Deus possa abençoar essa oportunidade que nós estamos tendo de estudarmos a obra espírita e, em particular, a obra Revista Espírita. Hoje, exatamente 17 de outubro de 2022, e estamos na Revista Espírita no mês de agosto de 1860. Esse trabalho é conduzido pela nossa querida Carla, pela nossa querida Aramita. E vamos elevar o nosso pensamento, agradecer. Te agradecemos, amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, por essa oportunidade que temos de estarmos estudando a obra espírita. Oportunidade grandiosa, porque são lições imperecíveis, são lições eternas, são lições que transcendem a vida física e que aprimora a nossa condição de espírito. Que os bons espíritos aqui presentes em Teu nome, Senhor, possam inspirar as nossas amigas, para que as lições dessa noite possam ser interpretadas, entendidas, meditadas, para que a gente possa viver no nosso cotidiano. Graça te damos por mais essa oportunidade, amado Mestre, que assim seja. Antes de começar, eu quero mandar um beijo para a Edna Sarkis, que adora estudar a Revista Espírita com a gente. A gente também adora estudar, Edna. Beijo para ti. Ainda estamos no mês de agosto de 1860, mas antes de continuar o estudo, eu queria fazer uma colocação de uma obra totalmente que não é espírita, se chama Atlas dos Lugares Sagrados, da editora 3, pelo Collie Wilson. Eu achei interessante trazer porque a gente sempre vê Kardec falando que o Espiritismo não inventou nada, que ele só reuniu e que a lei de Deus está gravada na consciência. E eu achei interessante trazer para a gente ver como é que a ciência fala onde está escrita a lei de Deus. Então, na verdade, eu vou ler aqui e a gente vai comentando, né? A introdução diz o seguinte: os seres humanos diferem dos outros animais num aspecto particular. Por alguma razão ainda inexplicada, eles foram animais religiosos. Então, essa razão inexplicada é o que a gente sabe que está inscrito na consciência, né? Então, de todos os tempos, foram animais religiosos. Filósofos materialistas do século XIX tentaram justificar essa exigência como superstição, essa vontade, essa religiosidade, como uma superstição. Para eles, os materialistas, os homens primitivos não entendiam coisas como o raio e o trovão e assim decidiram que elas eram deuses. Mas todos os que examinam a fundo as religiões e os sistemas de crença do mundo, como fiz durante o ano em que preparei este livro, logo reconhecem que isso não é tudo. A maioria dos animais fica perfeitamente satisfeita se encontra comida, água e abrigo. Os homens são os únicos animais movidos por uma enigmática necessidade de transformar a si próprios. Mas essa razão inexplicável é o princípio inteligente que se individuou e já é o espírito. O espírito já busca o transcendente. Por isso que o animal só satisfaz os instintos. Pois é, mas isso pra gente que acredita numa transcendência. Para um materialista é alguma coisa inexplicada. Sim. Né? É isso que é interessante a gente ver, né? Já identifica, né? Diferença, Ele sabe que tem uma coisa e é interessante ver como ele escreve, né?
E ele continua, que eu achei interessante, que é assim: demasiada felicidade costuma entediá-los, os homens. O Dr. Johnson escreveu um romance, Racelas, sobre um grupo de pessoas que vive num vale encantado onde a natureza provê todas as suas necessidades. Mas o jovem príncipe Racelas vive irritado e insatisfeito e divaga. Há certamente um sexto sentido ou uma faculdade separada dos sentidos que precisa ser satisfeita para nos tornarmos felizes. Fecha aspas, e ele continua. E esse sexto sentido, esse desejo de se transformar e evoluir, parece ser fundamental para todos os humanos, não importando a inteligência. Ele tem toda a premência de uma compulsão biológica, como a da lagarta que precisa se transformar em crisálida antes de sua metamorfose final em borboleta. E aí segue, mas achei interessante isso. E no outro ponto que ele fala que os xamãs, desde os mais antigos, eles têm a mesma forma de evocar espíritos. Então, que assim, está há muito tempo aí, há milhares de anos, e a fórmula é a mesma. E nesse ato ele fala das pedras, de Stonehenge, esses lugares míticos, e eles falam dos espíritos que eram evocados, que ali possuíam, e eles não sabem como. Então a gente já vê que são as manifestações espirituais há milhares de anos. Não foi criada com o espiritismo. Não, né? só catalogada. Foi só explicada. Diferentes partes do mundo. Foi explicada pelo Espiritismo. Foi explicada pelo espiritismo, exatamente, Mita. Continuando as comunicações diversas, quarta comunicação. O senhor Allan Kardec narra outro fato muito bizarro que lhe foi relatado no ano passado por um visitante cujo nome e endereço não se recorda, fonte a que, em consequência, não pode recorrer para verificá-lo. Eis do que se trata. Vamos ver o que o Kardec vai contar, que ele ouviu no ano passado. Deve ter um motivo para ele estar um ano depois comentando no estudo. Um médico crente e um seu amigo que em nada acreditava conversavam a respeito do espiritismo. O primeiro disse ao outro, o médico, vou tentar uma prova. Ignoro se dará resultado. Em todo caso, não respondo por nada. Designai-me uma pessoa viva que seja muito simpática, disse o médico. Tendo o amigo do médico indicado uma moça que reside numa cidade bastante afastada e que era igualmente conhecida do médico, este lhe disse... Este quem? O médico falou para o amigo. Ide passear no jardim e observai o que se passa. Repito que é um ensaio que faço e que pode não produzir nada. Durante o passeio do amigo, ele evocou a jovem. Ao cabo de um quarto de hora, o amigo voltou e lhe disse... Abre aspas, o amigo disse, acabo de ver aquela pessoa. Estava vestida de branco, aproximou-se de mim, apertou-me a mão e desapareceu em seguida. Mas o que é muito singular é que me deixou no dedo este anel. Fecha aspas. Imediatamente, o médico enviou ao pai da moça o seguinte telegrama. Aspas. Não me questioneis, mas respondei-me sem demora e dizei o que fazia vossa filha às 3 horas e como estava vestida. Fecha aspas. A resposta foi... Abre aspas. Às 3 horas, minha filha estava comigo no salão. Usava um vestido branco. Adormeceu durante 15 a 20 minutos. Ao despertar, percebeu que não tinha mais o anel que usa habitualmente. Fecha aspas. Então, eles evocaram uma pessoa viva que apareceu no jardim e deixou um anel com um amigo. E o pai, aparentemente, confirma que ela estava deitada, estava de branco, estava sentada, adormeceu e voltou sem o anel. Acordou e o anel não estava mais. Kardec comenta agora. Travou-se uma discussão sobre o fato na reunião, na sessão de estudo,
cujos diferentes graus de probabilidade e de improbabilidade foram examinados. Interrogado a respeito, São Luís responde: abre aspas. O fato da aparição é possível. O do transporte não o é menos, pelo perispírito de uma pessoa viva. Certamente a Deus tudo é possível, mas Ele não permite tais coisas senão muito raramente. Um espírito desprendido pode fazer esses transportes mais facilmente. Quanto a vos dizer se o fato é verdadeiro, eu ignoro. Fecha aspas. Ou seja, há possibilidade de acontecer, mas não se sabe se aconteceu desse jeito. Que a possibilidade A possibilidade, mas é raro, raro, raro. E Deus só permite isso com um propósito muito nobre. Até para a gente... vamos entender quando o nosso São Luís diz que pode. Olha o primeiro detalhe. Ela, a jovem, estava no salão, estava vestida com vestido branco, e ela adormeceu. Isso é o primeiro ponto necessário para ela fazer o fenômeno de bicorporeidade. Então a gente pode dizer assim: tia, era um fenômeno de bicorporeidade? Presta atenção. Só estava o rapaz no campo. Só ele a viu, não é verdade? Só ele. Então, isso quer dizer que também pode ser uma aparição. Ela apareceu a ele. E o fenômeno do transporte, ele é autêntico, mas é um fenômeno raro. Por quê? Há um movimento muito grande, um trabalho muito grande para apenas atender um capricho pessoal de A e B. Então, quando isso é permitido, e é permitido por Deus, tudo quando a gente fala de efeito físico, a gente tem que saber que só acontece com a permissão divina. Porque se Deus não permitir, e Deus permitir, gente, não pensa assim, Deus diz, não deixo. Pensa Deus, lembra que o pensamento, o fluido universal que nós estamos mergulhados, transporta o pensamento de Deus. Então, ou seja, por isso é que a gente diz que Deus está em todos os lugares. Pensa o fluido universal como, quem que está levando a minha voz aqui para vocês? O ar. É o ar. Aqui minha voz é o ar. Falando de uma forma física, é o ar. Então, quem leva o pensamento de Deus? São os fluidos. Isso está onde, Tia Conceição? Livro A Gênesis. A gente precisa estudar o livro A Gênesis. Então, o fluido, ele transmite, ele leva o pensamento de Deus como o ar leva o som da nossa voz. Então, nesse processo, Deus não pode, venha não permitir. Porque, gente, se isso virar moda, a gente ia perder o controle. Porque você imagina você ter um marido desencarnado ao seu lado, querendo tomar satisfação contigo, ele vai pegar a cadeira e vai rebolar em cima de ti. A gente ia ver cadeira rebolando para muito lado. Isso ia ser uma confusão. Um monte de gente denunciando dentro da delegacia, e está denunciando contra quem? Contra o fantasma que me atacou. Olha o soco que ele me deu. A cadeira veio e rebolou na minha cabeça. Vocês têm noção do que isso significaria? A confusão que seria? Entrou em casa e me roubou. Entrou em casa e me roubou. E de repente tirou um anel, alguma coisa valiosa. Então, acontece, mas é muito raro. E quando acontece, tem um propósito muito maior. Então, quando o São Luís diz assim, olha, é provável, mas se esse fato em particular aconteceu, isso eu não sei. Porque o próprio Kardec disse que foi o ano passado, que foi contado, não é verdade? E que ele nem lembra o nome, o lugar, ele não consegue lembrar, mas ele ouviu essa história. Então, naquele momento, São Luís disse assim, teria que ir, teria que ver, porque a gente sempre acha que os espíritos estão em todos os lugares. Não, quem está em todos os lugares é Deus, tá? E esse espírito muito superior tem um poder de radiação muito grande, mas nada supera a Deus, porque Deus é um só, tá bom? E ele faz ele dá aqui uma coisa, o São Luís, que ele diz assim, que isso é possível, o transporte, né, de objetos pelo perispírito de uma pessoa viva, pode, mas ele diz, é muito raro. Ele é mais fácil por um espírito desprendido, mas ainda assim é com a permissão de Deus. E por isso que ele diz que ele não sabe dizer se é verdadeiro. O espírito desprendido que ele fala que nós É desencarnado. Nota:
Publicado o fato, se por acaso cair nas mãos da pessoa que o relatou, seremos gratos pelos esclarecimentos que houver por bem nos dar a respeito. Sobre esse caso. Sobre esse caso. Estudos. Primeiro, pergunta sobre os espíritos que tomam nome fictícios. Segundo, evocação do espírito da rua de Noyer. Esse espírito da rua de Noyer são manifestações físicas e espontâneas. Ele disse que vai publicar mais tarde. Terceiro, são obtidos 5 ditados espontâneos. O primeiro de Lamennais, sobre a retificação que pede da ata da sua comunicação sobre a caridade. O segundo, sobre as vítimas da Síria, assinado por Jean. O terceiro, sobre as aberrações da inteligência, assinado por Georges. O quarto, sobre os erros dos médios, assinado por Paul. E o quinto, sobre o concurso dos médios, assinado por Gustave de Lenormand, que é um espírito familiar, assim como o Georges e talvez o Jean, porque não tem sobrenome. E o Lamennais. E o Gustave de Lenormand já foi evocado em 13 de julho de 1860. E Lamennais, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, encontra-se mensagens atribuídas a ele, e ele era um escritor e político francês, tradutor e sacerdote. Durante a sessão, ouviram-se batidas muito distintas perto da senhorita Stephan. Era o espírito Gustave que, como disse, queria constrangê-la a escrever coisas com que ela pouco se importava. Pensou que era um meio de provocar perguntas que a obrigariam a vir à mesa, desejando ele mesmo dar uma comunicação por seu intermédio. Então, eles estavam no estudo, recebendo mensagem, e estava havendo batidas espontâneas, estava tendo batidas muito distintas perto dela. E era o espírito. Vamos já saber o que vai acontecer. Depois da sessão, numa comunicação particular, tendo perguntado a São Luís se ficara satisfeito, respondeu ele, abre aspas. Sim e não. Errastes ao tolerar cochichos contínuos de certos membros, quando os espíritos são interrogados. Por vezes, recebeis comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e respostas ainda mais sérias da parte dos espíritos evocados, que, assim, ficais certos, ficarão descontentes. Daí, nada pode sair perfeito, porque o médium que escreve experimenta, por sua vez, graves distrações, prejudiciais ao seu ministério. Há uma coisa a fazer: ler estas observações na próxima sessão, que serão compreendidas por todos os sócios. Dizei-lhes que aqui não é um gabinete para conversa. Fecha aspas, São Luís. Puxão de orelha sagrado esse. Isso de pergunta. Exatamente. Porque nós sabemos que o professor Allan Kardec, ele fazia nas reuniões da sociedade evocações. E ele disse que quando começou o toque-toque, o bate-bate, começou o cochicho, né? A conversinha paralela. E ele disse que ali não é... E realmente, a instituição espírita, se nós estamos no estudo, se nós estamos numa reunião mediúnica, vamos prestar atenção, vamos estar atento ao que está sendo falado. Dentro da reunião mediúnica, vamos ouvir o que os espíritos estão falando, vamos vibrar pelo trabalho que está acontecendo. Então, a gente vê em reunião mediúnica, não vê mais essa conversinha, mas a gente vê médium dormindo, roncando, às vezes você escuta o ronco, não é verdade? Dormindo mesmo, eu acho que esse é um dos problemas hoje mais comum. Ou até mesmo a pessoa está ali, está acordada, mas está pensando nas coisas do cotidiano, do dia a dia, isso também é barulho, não é verdade? Então a gente observa aqui a seriedade com São Luís, e não tem isso não, chama atenção mesmo. Passa essa mensagem. Eu me recordo uma vez... Na próxima Lê isso aí que cada um vai saber. Na próxima sessão. Lê essas observações. Eu me lembro uma vez
a gente numa reunião mediúnica, eu estava em transe, e era uma reunião de avaliação, então foi chamado alguns trabalhadores de uma atividade específica. E eu estava dando comunicação, já não me lembro o teor da comunicação, mas eu me recordo que o espírito parou, virou a minha cabeça no caso, né? Virou um pouco para o lado esquerdo e disse assim: não adianta você chamar, ela não tem autorização para vir. Pronto, deu essa chamada, voltou e continuou a comunicação, então não se sabia. Quando chegou na avaliação final, a pessoa, graças a Deus, foi muito íntegra, né? E aí ela mesma se manifestou, né? Ela disse assim: olha, me perdoe, eu estava aqui durante a comunicação pedindo psiquicamente, né, para que minha mãe pudesse se comunicar, né? E o Espírito deu essa chamada a ela. Então, mesmo os pensamentos atrapalham. Então, é silêncio, silêncio realmente total. Reunião mediúnica é ambiente de oração constante. Você ia perguntar, filha? Tolerar. E persistos contínuos. Precisava o Kardec ter feito o quê? Gente, Silêncio. Dá uma chamada mesmo. O dirigente, ele tem que ter essa postura, tem que ter essa responsabilidade. e ele diz quando os espíritos são interrogados. E quando os espíritos são interrogados. Muito bom, né? São Luís, vocês já viram que é firme e forte. Olha isso. Ele fala aqui, porque, por exemplo, o Charlie fala um monte de coisa, e se ele não está atento às coisas que ele falou, né? Olha, exigem réplicas sérias, tem que estar atento, esses zum atrapalham. Concordância espírita e cristã. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grand-Boulogne, antigo vice-cônsul da França, que também foi autor da Carta de um Católico sobre o Espiritismo, que já vimos de semana passada. Isso mesmo. O Grande Boulogne foi isso mesmo. E esse livro, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, é vendido até hoje na Amazon, se você quiser, ainda é vendido. Ele era membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era doutor em medicina, cavalheiro da Legião de Honra, foi vice-cônsul da França em Cuba e médium. É mencionado no livro dos médios, na primeira parte, em Noções Preliminares, no capítulo 4 dos Sistemas. Desencarnou de uma doença do coração em 1874 em Paris. Foi autor de vários livros sobre medicina. Allan Kardec faz recomendação da brochura Carta de um Católico sobre o Espiritismo na Revista Espírita em novembro de 1860. Ainda veremos. Escreve o Dr. de Grand-Boulogne. Senhor Presidente, desejando ardentemente fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçada a deixar a França brevemente, venho solicitar a honra de ser aceito como membro correspondente. Tenho a vantagem de vos conhecer pessoalmente e não necessito vos dizer com que interesse e simpatia acompanho os trabalhos da sociedade. Li vossas obras, bem como as do Barão de Gudenstube, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Luís de Gudenstube. Luís de Gudenstube. Nasceu em 1820 e desencarnou em 27 de maio de 1873, aos 53 anos, de origem sueca. Pertencia à antiga família escandinava, tendo 2 dos seus antepassados sido queimados vivos em 1309, por ordem do Papa Clemente IV. Em 1857, publicou o livro A Realidade dos Espíritos e Suas Manifestações, um livro que é vendido até hoje pela Amazon e pela Estante Virtual. Olha, fazendo propaganda. Um grande pesquisador da alma e que teve também as suas obras queimadas na Espanha em 9 de outubro de 1861, no conhecido Auto de Fé em Barcelona. Dedicou-se mais às experiências da escrita direta ou pneumatografia.
Na França, onde obteve, em 13 de agosto de 1856, o primeiro sucesso nessa modalidade de comunicação espírita. Em poucos anos de trabalho experimentais, o barão obteve um número considerável de escrita direta, algumas obtidas sem o auxílio de lápis, papel ou ardósia. Os próprios espíritos transportavam o material necessário para a obtenção das mensagens. É interessante, prosseguindo na biografia dele, que ele colocava uma caixa de papel com lápis, deixava lá, ficava lá perto. Então ele foi considerado médium, pneumatógrafo, e ele abria a caixa e depois tinha escritos e mais escritos. E depois ele começou a não colocar mais o lápis. E ainda assim, é interessante a gente notar a experiência dele, né? Porque a gente fica imaginando como ele fez. E aí, no detalhe também, a perseverança, a disciplina dele, porque não é colocar um papel ali e dizer, já, vou lá. Então, ele tinha a perseverança, a disciplina de esperar. E ele escreveu tudo isso e catalogou, e uma das partes diz que a utilidade dessas escritas diretas era provar essa intervenção de algo que a gente não sabia que era, incisivamente em nossas vidas. E aí ele escreve os livros. E vem agora o Dr. de Grandes-Boulogne dizendo, eu já li o Gudenstube, então eu estou muito por dentro da doutrina e eu quero ser correspondente. Então, para fazer o link. E o livro do Gudenstube foi publicado antes do Livro dos Espíritos. E aí, para ver como a espiritualidade vai, cada um com a sua missão. E ele disse, como foi que ele começou? Ele disse que um dia ele passeava no jardim dele, ele disse que ele veio essa ideia à cabeça dele. Por que a gente não vê se os espíritos escrevem? E aí ele foi fazer as experiências. E a gente observa o primeiro assim, fenômeno que a humanidade inteira sabe de fenômeno realmente de escrita direta. Os mandamentos. O Decálogo. Os 10 mandamentos. Aquilo ali foi uma escrita direta. Então, como diz Emmanuel, através de Chico, num pinga-fogo. O primeiro livro psicografado foi Os 10 Mandamentos, que é uma psicografia direta. Na pedra, né? Então, o Dr. de Grandes-Boulogne, muito conhecedor do Espiritismo, li vossas obras, bem como as do Barão de Gudenstube, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Como protesto aqui a minha firme vontade de viver e morrer como cristão, esta declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Na minha opinião, eis como duas coisas se associam. Cenas dos próximos capítulos. E aí ele vai dizer como que a religião e o espiritismo se encaixam perfeitamente, sem se agredir. Agradecemos nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais a oportunidade e a inspiração recebida e até no nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.